Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática, terceiro ano. Hoje irei corrigir atividades sobre posição relativa entre duas retas. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Então, na questão 66 das atividades, nós temos o seguinte. Sejam as retas Q, que vai ser 1 meio de x mais 3, que é igual a y. A reta R, que vai ser 3 menos 2x menos y, que é igual a 0. A reta S, que vai ser 3y mais 2x, que vai ser igual a 6. E a reta T, que vai ser 2y menos x, que vai ser menos 6, que vai ser igual a 0. Então, primeira coisa, ele pede aí qual é a posição relativa entre essas retas. E na letra A, a reta Q e S. Na letra B, R, a posição relativa entre R e T. E na letra C, T e Q. E na letra D, a posição relativa entre S e R. Para sabermos a posição relativa entre as retas, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar ela na função reduzida, ou colocar em função de y aqui. Então, observe que na reta Q, eu tenho a seguinte condição: 1 meio de x, né, mais 3, que é igual a y. Então, eu posso simplesmente mudar aqui, né? Mudar os termos. Então, eu vou alterar os termos aqui, vou trazer tudo que está no primeiro mesmo para o segundo e o que está no segundo para o primeiro. Então, vai ficar y, que vai ser igual a 1 meio de x, né, mais 3. Com essa condição, eu posso dizer que o coeficiente angular de Q vai ser 1 meio e o coeficiente linear de Q vai ser 3. A mesma coisa irei fazer com a reta R, né? A reta R, que vai ser 3 menos 2x menos y, que é igual a 0. Então, eu vou colocar em função de y. Então, menos y vai ser igual a... menos 2x passa mais 2x, né? Tá mais 3 passa menos 3. Eu multiplico isso por menos 1 e vou encontrar uma equação equivalente que vai ficar menos por menos dá mais. Eu vou alterar os sinais, né? E menos por mais dá menos 2x e menos por menos dá mais 3. Então, aqui na reta R, eu tenho o coeficiente angular de R, que vai ser menos 2, e o coeficiente linear de R, que vai ser 3, né? A mesma coisa irei fazer com a reta S. Então, a reta S, ela é dada por 3y mais 2x, que vai ser igual a 6. Então, colocando em função de y, nós vamos ter 3y vai ser igual a... mais 2x passa menos 2x, né? Mais 6, porque o 6 já estava desse lado da igualdade, né? Então, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu posso ter aqui uma reta S definida por y, que vai ser igual a 2 sobre 3, né? Menos 2 sobre 3x, e o 6 sobre 3, né? 6 sobre 3. Então, nesse caso, eu vou ter uma reta S que vai ser dada por y, que vai ser igual a menos 3 sobre 2x, né? 6 dividido por 3 dá 2, mais 2. Então, eu tenho aqui o coeficiente angular de S, que vai ser igual a menos 3 meios, né? Menos 3 meios. E eu tenho o coeficiente linear de S, que vai ser igual a 2, né? Que 6 dividido por 3 dá 2. Na reta T, a última reta que eu tenho aqui é 2y menos x, que vai menos 6, que é igual a 0. Então, colocando em função de y, nós vamos ter aqui na reta T o seguinte: 2y vai ser igual a... tá menos x passa mais x, tá menos 6 passa mais 6, né? O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós vamos ter y vai ser igual a x sobre 2, ou 1 meio, né? Mais 6 sobre 2. Esse 2 está multiplicando, ele divide cada termo aqui. Então, nesse caso, eu vou ter uma reta T, que vai ser definida por 1 meio de x, né? Y vai ser igual a 1 meio de x. 6 dividido por 2 dá 3, mais 3, né?
Então, nesse caso, eu tenho o coeficiente angular de t, que vai ser 1/2, e o coeficiente linear de t vai ser 3. E aí nós vamos fazer a comparação, né? Como ele está pedindo aí, né? Nós vamos descobrir a posição relativa entre Q e S, que é na letra A, Q e S. Então, a posição relativa entre Q e S, nós vamos ter o seguinte. Se você observar o coeficiente angular de Q é 1/2, o coeficiente angular de S é -3/2. Se eu pegar 1/2 vezes -3/2, primeiro eles são diferentes, né? Se eu pegar um vezes o outro, não vai dar -1. Então, como eles são diferentes, eles não são paralelos, né? Então, eu sei que MQ é diferente de MS, né? De MS. E eu também sei que MQ não vai ser, também vai ser diferente de -1 por MS, né? Por que vai ser diferente? Porque eles não são inversos, né? Inversos e opostos em si, não, né? Então, nesse caso, inverso negativo. Então, ele não é inverso, porque aqui é 1/2 e aqui é -3/2. Aqui deveria ser 2, né? Seria, se fosse -2, tudo bem. Então, como são diferentes, nesse caso, então, as retas são concorrentes, né? São concorrentes. Essa é uma condição. Na letra B, tem que comparar a reta R com a reta T, R e T. Então, se observarmos para o coeficiente angular de R, que vai ser -2, e da reta T, que é 1/2, 2 e 1/2. Aqui é 2 sobre 1, aqui é 1 sobre 2. Então, eles são inversos, né? Negativo. Um é positivo e outro é negativo. Então, eles são inversos negativos. Então, eu posso dizer que, nesse caso, MR vai ser diferente de MT. Então, se é diferente, elas não são paralelas. Mas eu também posso dizer que MR vai ser igual a menos o inverso de MT, né? Vai ser igual ao inverso, porque eles são inversos em si. Então, nesse caso, nós vamos ter, né, retas perpendiculares. Então, as retas são perpendiculares. Então, elas são perpendiculares. Agora, na letra C, vamos comparar a reta T e a reta Q. Observem que a reta T, nós temos aqui, vai ser vai ser 1/2, né? E a reta Q também é 1/2. É 1/2 e 1/2. Então, de cara, os coeficientes são iguais, né? Então, MT, o coeficiente de T, vai ser igual ao coeficiente angular de Q. Elas são paralelas, né? E eu tenho uma outra condição, ó. O NQ com o NT também é igual. Então, os coeficientes lineares também são iguais. NT vai ser igual a NQ. Se é igual o coeficiente angular e é igual o coeficiente linear, se os dois são iguais, então as retas são coincidentes, né? As retas são coincidentes. E aí nós vamos pro D, né? Então, na letra D, ele quer S e R, né? S e R. Para definirmos S e R, vamos olhar para os coeficientes angulares. O coeficiente angular de S vai ser -3/2. E o coeficiente angular de R é -2. Eles são diferentes, então não são paralelas, né? E também não são inversas, né? Não são inversas, porque se fosse 3 sobre 2 e que fosse 2 sobre 3, aí seria o inverso. Então, nesse caso, eu posso dizer que MS é diferente de MR, né? E também eu posso dizer que MS vai ser diferente de -1 sobre MR. Então, as retas são concorrentes apenas, né? Elas são apenas concorrentes. Bom, essa é a primeira questão 66. Na 67, ele diz o seguinte:
Em um plano cartesiano, construa um triângulo cujos vértices são pontos de intersecção entre retas RS, RST, né? Então eu posso observar o seguinte, eu tenho a reta R assim, suponho que seja assim, porque o valor, né, na realidade é 8, então se é 8, se eu só tenho o valor de y que vale 8, né? Então essa reta é como se fosse assim, essa aqui é a reta R, né? Ó, a reta R, essa é a reta R. Aí eu tenho essa outra reta aqui, que é a reta S, que se você observar ela vai ficar assim, ó. Essa é a reta S, né? Elas vão se cruzar nesse ponto aqui, então aqui eu tenho o ponto A, né? E aqui eu tenho uma outra reta que cruza essas duas retas aqui, né? Ó, que elas cruzam essas duas retas aqui, uma reta, suponho que seja assim, né? Que vai ser uma reta que eu vou chamar de T aqui, que foi o que ele definiu, né? Então aqui, ó, se você observar, eu tenho um triângulo aqui, né? Esse triângulo eu quero justamente a área desse triângulo. Então aqui eu vou chamar de ponto B e aqui eu vou chamar de ponto C, né? Então se vocês observarem, nós vamos ter o seguinte. Na reta R, eu vou primeiro achar o ponto entre S e R, né? Então eu vou chamar R e S, são concorrentes, né? São concorrentes. Nós vamos achar esse ponto comum aí dessa reta concorrente que eu vou chamar de ponto A, né? Ponto A. Então, eu vou pegar aqui a reta R, que é Y, que é igual a 8, e na reta S, que é 2x menos 2y, que vai ser igual a 4. Tá mais 4, passa menos 4, né? Então, eu já tenho o valor de y, só acho o valor de x. Então, 2x menos 2y, que é igual a menos 4, 2x menos 2 vezes o valor de y, que é 8, que vai ser igual a menos 4. Então, 2x menos 2 vezes 8 é 16, que vai ser igual a menos 4. Tá, menos 16 passa mais 16, né? Então, vai ficar 2x, que vai ser igual a menos 4, mais 16. Então, 2x vai ser igual... 16 tira 4, fica 12. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então, x vai ser igual a 6, né? 12 dividido por 2 dá 6. Então, ponto A, ele é definido por 6, o valor de x, e 8, o valor de y. Então, nós temos esse ponto aí, né? Que vai ser esse ponto aqui, ó, 6 e 8. Suponha, né? Então, para definirmos melhor, precisaríamos fazer o gráfico, né? No plano cartesiano, mas eu não vou fazer isso, só para demonstrar, então. Agora, eu vou pegar R e T, né? Ó, a reta R com a reta T, né? Que eu vou chamar de ponto B. Eu vou chamar isso aqui de ponto B. Esse ponto aqui chamar de B, né? E esse aqui eu vou chamar de C. A reta R com a reta T. Então ele tem esse ponto comum aqui porque são concorrentes, né? São concorrentes. Então eu vou ter um ponto B aqui, né? B. Então nós vamos definir o ponto B. Para definirmos o ponto B, vamos fazer o sistema, pegar a reta R, que vai ser y, que é igual a 8, e a reta T, que vai ser y mais x, né? Y mais x, que vai ser igual a menos 4. Como eu já sei o valor de y, só substituo aqui, ó, y mais x igual a menos 4, o valor de y é 8, mais x, que vai ser igual a menos 4, tá, mais 8 passa menos 8, então x vai ser igual a menos 4 menos 8, né? Então, o valor de x, né? X vale menos 12. Menos 4 com menos 8 dá menos 12. Então, eu sei que o valor de x é menos 12 e o valor de y é 8. Isso vai ser o valor de b, né? Que vai ser menos 12 e 8. Bom, e aí nós vamos definir o outro ponto, né? Entre, no caso aqui, ó, entre S e entre a reta T. Ele tem esse ponto aqui, que vai ser o ponto C. Então, eu posso definir S e T, são retas concorrentes, né? São retas concorrentes. Se elas concorrem, né?
significa dizer que elas têm um ponto comum, que vai ser o ponto C. Então, nesse caso, eu vou pegar a reta S, que vai ser dada por 2x menos 2y, então mais 4 passa menos 4, vai ficar 2x menos 2y menos 4. E a reta T, que é x mais y, que aqui tem y mais x, é a mesma coisa de x mais y, que vai ser igual a menos 4. E aqui eu vou eliminar o x ou y. Nesse caso dá para eliminar o x porque eles têm sinais opostos aqui. Então eu só pego aqui e multiplico por 2, aí eles vão ficar simétricos, né? Então os valores absolutos são iguais, então vai ficar em cima, vai ficar 2x menos 2y, que vai ser igual a menos 4. E embaixo vai ficar 2 vezes x dá 2x, né? Mais por mais dá mais, 2 vezes y dá 2y, né? 2 vezes y, 2y, 2 vezes 4 dá 8. Menos por mais dá menos, menos 8. Então aqui eu vou ter 4x, aqui vai ser 0, né? E aqui eu vou ter menos 12. Então 4x é igual a menos 12. 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então eu vou ter menos 12 dividido por 4, aqui vai dar menos 3. Esse é o valor de x, né? E agora nós vamos achar o valor de y. Vou empregar, né? Vou empregar x, né? É igual a menos 3 na equação mais simples, que é a equação de baixo aqui, mas poderia utilizar de cima também, é a mesma coisa. Então, menos 4. Então, eu tenho x mais y, que vai ser igual a menos 4. O valor de x é menos 3, então menos 3 mais y, que vai ser igual a menos 4. Então, menos 3 passa mais 3, então y vai ser menos 4 mais 3, y vale menos 1. Então, aqui eu tenho o ponto C, que vai ser o valor de x é menos 3, né? E o valor de y é menos 1. E aí eu encontrei os pontos, né? O ponto C que vai ser menos 3 e menos 1. Com esses pontos, eu encontro o que ele pede aí, que ele pede para determinar a área. Então, observem que no triângulo ele está mais ou menos assim. Ou melhor, mais ou menos assim, né? Aqui eu tenho o ponto A, né? Que vai ser 6 e 8. Aqui eu tenho o ponto B, que vai ser menos 12 e 8. E aqui eu tenho o ponto C, que vai ser menos 3, né? E menos 1. E aí eu vou encontrar essa área aqui, essa região, né? Para mim achar essa área, eu vou utilizar o determinante. Determinante, né? Porque o determinante dividido por 2, eu vou encontrar a área. Então eu vou achar o determinante dessa condição aqui. Eu tenho um A que vai ser 6, 8, 1. O ponto B que vai ser menos 12, 8, menos 12, 8, 1. E o ponto C que vai ser menos 3, né? Menos 1, 1. E eu vou repetir as duas primeiras colunas, 6, 8, menos 12, 8, menos 3, menos 1, que vai ser igual a 6 vezes 8 aqui dá 48, né? 6 vezes 8, 48 vezes 1 dá 48. Aí 8 vezes 1 é 8, 3 vezes 8 dá 24, mais por menos dá menos 24. E aqui 1 vezes 12 é 12, 12 vezes 1 dá 12, mais por menos dá menos, menos por menos dá mais 12. Menos a diagonal secundária, que vai ser menos 24, né? Aqui nós vamos ter menos 6. E aqui eu vou ter 8 vezes 2 vezes 8, 16, vai 1, vai dar menos 96. Menos 96. Então aqui eu tenho 48 tira 24, vai ficar 24 positivo, né? Mais 12. E aqui eu tenho 24 com mais 6 dá 30, 30 com mais 96, né? 9 e 3, 12, vai dar 126. Aqui vai ficar menos 126. Menos por menos dá mais, então 24 com 12 vai dar 36, positivo. E aqui vai dar mais 126.
Então, 126 com mais 36, aqui vai dar 12, vai 1, vai dar 6, vai dar 162. Então, aqui, na realidade, vai ser 162, né? 36 com mais 126. E aí eu acho a área. A área vai ser igual ao módulo do determinante dividido por 2. Então, módulo de 162 dividido por 2. Qualquer valor em módulo, o valor absoluto dele é 162, né? É positivo. 162 dividido por 2 dá 81 unidades de área. Esse é o resultado dessa questão aí, né? Então, agora, na outra questão, que vai ser a questão 13, questão 13 não, né? Não sei, não, a questão 13 não. Então, na outra questão, que vai ser a questão 68, ele diz, considere as retas RT e escreva a equação das retas R e da reta T. Para definirmos a reta R, nós temos dois pontos aí, né? A reta R. Então, vou achar a reta R. A reta R eu vou chamar esse ponto de A e aqui esse ponto de B, né? Então, o ponto A vai ser, aqui vai ser o valor de x é 0 e 25, né? E o ponto B, que vai ser 80 e 65. 80, que é o valor de x, e 65, o valor de y. Então, aqui eu vou achar o coeficiente angular de R, que vai ser YB menos YA, né? 65 menos 25. E eu vou pegar 80 menos 0. 80 menos 0. Então, 60 menos 20, 65 menos 25 dá 40. E aqui dá 80, né? Cancela o 0 com 0, divide por 4 e por 4. Então, vai ficar 1 meio, né? Esse é o coeficiente de R. E aí eu vou achar a reta, né? A reta R, que vai ser, eu posso pegar o A mesmo, que tem 0 aqui, né? Pegar y menos ya, que vai ser igual coeficiente de R vezes x menos xa. Poderia pegar o ponto B também. Então, nesse caso, nós vamos ter a reta R, que vai ser dada por y menos, quem é ya? Ya vai ser, em A, vai ser 25, que vai ser igual ao coeficiente de R, é quem? 1 meio, né? 1 meio vezes x, quem é xa? Xa é 0, menos 0. Então, eu ponho 0 aqui, vai ficar y menos 25, que vai ser igual a 1 meio vezes x, dá 1 meio de x, né? E aqui vai dar 0, mais 0, menos 0, né? Menos 0. Tá menos 25, passa mais 25. Então, y vai ser igual a 1 meio de x, né? Mais 25. Esse é o valor da reta, essa é a reta R, né? A reta R. Agora podemos encontrar na letra, agora vamos achar a reta S, né? Achar a reta S. E na reta S eu tenho dois pontos também. Eu tenho esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto C, que vai ser o valor de x é 0 e aqui é 35. E o valor de esse ponto aqui de D, né? Que eu vou chamar de 80 e 55. 80, 55. Então, com esses pontos, né, a reta S, eu tenho C, que vai ser 0,35. E eu tenho o D, que vai ser 80, 35. 80, 35, que vai ser a reta S, na reta T, né? S não, reta T. É a reta R e a reta T. Então, nesse caso, eu vou achar o coeficiente angular de T, que vai ser 35, né? Eu vou pegar esse menos esse, é 80 menos 65, aliás, 65, 65. Vou pegar 65 menos 35, e eu vou pegar 80 menos 0, 80 menos 0. Então, 65 menos 35 vai dar 80 menos 65, né? 80 menos 55, aliás, menos 55. Então,
55 menos 35, né? 55 menos 35 vai dar 20. 20, 80 menos 0 é 80. Corta um 0 com 0, divide isso por 2 e por 2. Então eu vou ter 1/4, né? Esse é o coeficiente angular de t. E aí eu vou achar a reta t, que vai ser y menos yc, né? Que eu vou pegar esse ponto aqui, que vai ser igual ao coeficiente angular de t, x menos xt. Então, nesse caso, eu vou ter y menos yc. Yc é 55, que vai ser igual a 1/4, né, que é o coeficiente angular de t, que é 1/4. Aí eu tenho x menos xt. Xt, nesse caso aqui, vai ser 0, né? 0. Então, aqui eu vou ter o seguinte: y menos 55, que vai ser igual a 1/4 de x, né? Porque aqui esse vezes esse vai dar 1/4, esse vezes esse vai dar 0. Então, y vai ser igual a 1/4 de x, tá menos, passa mais 55. Então, esses são os valores que eu tenho aí nessa segunda equação, né? Na segunda equação. Então, com essa condição aí, nós podemos agora achar outra condição que ele pede, né? A outra condição que ele pede aí, que vai ser... Aliás, eu não sei porque aqui é 35, sim. 55 é outra, né? Aqui vai ser 35. Então, aqui é 35. 35. Aqui é 35 e aqui é 65, né? Ou 55, aliás. Então, nós vamos determinar as coordenadas. Então, para determinarmos as coordenadas, esse ponto aqui, né? Aonde eles se tocam, né? Determine as coordenadas do ponto de intersecção, que é esse ponto comum aqui, ó. Entre as duas retas, né? Que a gente vai determinar. Então, para determinar essas coordenadas, eu vou pegar a reta R, que vai ser... passar o x para o outro lado, tá mais, passa menos, 1/2 de x, né? Mais y, que vai ser igual a 25, né? Ser igual a 25. E aí eu vou fazer a mesma coisa com esse outro aqui, né? Tá mais 1/4, passa menos 1/4 de x, né? Mais y, que vai ser igual a 35. Ser igual a 35. E aí agora nós vamos eliminar o y aqui. Eu posso multiplicar por menos 1. Então aqui vai ficar positivo, vai ficar assim. 1/2 de x, né? Menos por menos dá mais. Menos por mais dá menos y. Menos por mais dá menos 25, né? E aqui eu vou ter 1/4 negativo de x mais y, que não vai mudar nada, né? Que vai ser igual a 35. E aqui se eu pegar 1/2, se você observar, de x é a mesma coisa que, se eu posso multiplicar por 2 e por 2, né? Vai ficar 2 vezes 1 dá 2x, né? 2 vezes 2 dá 4. É a mesma coisa que 2/4. Então eu posso simplesmente dizer que essa equação aqui é a mesma coisa que 1/2 é a mesma coisa que 2/4 de x, né? Menos y, que vai ser igual a 25. E aqui eu tenho menos 1/4 de x mais y, que vai ser igual a 35. Então, observem que se eu pegar 2/4 e tiro 1/4, vai ficar 1/4 de x, né? Mais y com menos y vai dar 0. E 25, né, que nesse caso, menos 25 mais 35, vai ficar 10, né? 10 positivo. Então, 1/4 de x é igual a 10. Esse valor está multiplicando, ele multiplica pelo inverso. Então, x vai ser igual a 10 vezes 4 sobre 1. Então, x vai ser igual a 40. Achando o valor de x, eu substituo em qualquer uma das equações. Pode ser a primeira ou a segunda. Então, vou pegar a primeira, menos 1/2, ou a segunda, menos 1/4 de x, nessa aqui, mais y, é igual a 35. Então, menos 1/4 de x, que é o valor de x, ó, 40, mais y é igual a 35.
Então, aqui vai ficar 1 vezes 40 é 40 sobre 4, mais y, que é igual a 35. 40 dividido por 4 dá 10, né? Menos 10, menos mais dá menos, mais y, que vai ser igual a 35. Então, tá menos 10, passa mais 10. Então, y vai ser igual a 35 mais 10, y vai ser igual a 45. Ficamos por aqui, até a próxima aula.